papel. Escreva o seu destino e venha nos mostrar. E juntos nessa estrada vamos caminhar. Vibe, vibe, vibe mundial. Desejando a todos um Feliz Natal. Vibe, vibe é sensacional. E as realizações de um ano sem igual. Durante o ano inteiro cheio de amor. Tocando a sua vida, seja como for. Levando uma mensagem cheia de alto astral. Receba essa energia, pois já é Natal. Vibe, vibe, vibe mundial. Desejando a todos um Feliz Natal. Vibe, vibe é sensacional. E as realizações de um ano sem igual. Vibe, vibe é sensacional. Desejando a todos um Feliz Natal. Vibe Mundial 95,7. Está no ar, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é algumas dicas para chegares à perfeição. Referências bibliográficas. Os trechos da Bíblia Sagrada que estudaremos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br/ACF online. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas, este programa é para você. Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 1, no versículo 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Ter malícia é ter propensão para o mal. Ter malícia é agir com astúcia em seu mau sentido, ou seja, ter habilidade para enganar outra pessoa sem que a pessoa enganada o perceba, assim agindo com a finalidade de obter algum tipo de ganho. O malicioso usa de esperteza, de artimanhas, tem lábia para enganar. E a maldade é o elemento central do malicioso, que visa o ganho egoísta e que não se importa com o prejuízo causado ao seu semelhante. A malícia usa como principal ferramenta a mentira para ganhos egoístas, o que torna a malícia imunda. A malícia é imunda
porque ela desrespeita a decência, isto é, a malícia desrespeita o comportamento moral justo. A malícia é imunda porque ela é desonesta. A malícia é imunda porque ela é desonrosa. A malícia é imunda porque ela fere o mandamento de Jesus de amarmos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Agir com malícia é se contrapor ao agir justo, correto e honesto que o Senhor Deus espera do ser humano. A malícia é ignóbil, ou seja, desrespeita as normas sociais, a decência e os bons costumes. A malícia é abjeta, isto é, a malícia não tem dignidade, a malícia é desprezível, a malícia é vil, isto é, a malícia nada vale, a malícia é indigna, a malícia é infame, a malícia é torpe, a malícia é repugnante. E, usando-se a inteligência, verifica-se que a malícia é também supérflua, isto é, a malícia é mais do que aquilo que é suficiente, a malícia é mais do que aquilo que se precisa, a malícia é desnecessária e, como muitas coisas fúteis, a malícia tem também um alto custo, pois, sendo a malícia um pecado, o seu alto custo é o fogo do inferno. Como Jesus ensinou inúmeras vezes nos evangelhos, quem não se arrepender e não parar de pecar, no momento em que Jesus voltar para fazer juízo e justiça, os injustos serão destinados ao tormento eterno, e por isto é imprescindível que tu te arrependas, peças perdão a Deus, abandones em definitivo a malícia e não voltes mais a pecar. Veja novamente as palavras do evangelizador Tiago, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 1, no versículo 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. O versículo nos orienta que recebamos com mansidão a palavra que Jesus nos trouxe de Deus, para que possamos salvar as nossas almas. Ter mansidão é abrandar toda a ira, ter mansidão é abrandar toda a raiva, ter mansidão é sossegar e dar paz à tua alma. Ter mansidão é cessar todos os maus pensamentos, silenciar os maus pensamentos em tua mente e acalmar-te para poder receber os bons pensamentos. Ter mansidão é abandonar a guerra e optar pela paz, por decisão de teu próprio espírito, decisão esta pela paz que não pode ser alterada por ninguém, porque ninguém comanda e não tem como comandar o teu próprio espírito, de modo que a mansidão é obtida quando se decide por livre arbítrio em adotar a paz como regra de conduta. Como é gostoso ter doçura de gênio, isto é, ter doçura de espírito. Como é gostoso ter doçura de espírito. Como é gostoso ser doce para poder receber mensagens que do alto vêm. Como é gostoso e lindo ter meiguice. Como é gostoso ser meigo. Como é gostoso ser suave. Como é gostoso ser ameno. Como é gostoso ser brando. Como é gostoso ter bondade. Como é gostoso ser bondoso. Como é gostoso ter ternura. Como é gostoso ser carinhoso. Como é gostoso ter amor. Como é gostoso ser manso. Como é gostoso ser manso. Como é gostoso ser manso. Porque somente quem é manso pode receber de Deus a palavra que Jesus veio nos enxertar, a palavra de Deus
que deseja que passemos a amar e, amando, não tenhamos mais coragem de fazer o mal, obedecendo ao mandamento de Jesus, que manda amarmos o nosso próximo como amamos a nós mesmos, recebendo com espírito de mansidão esta palavra da verdade. Aceitemos amar e, assim, rejeita-se espontaneamente a imunda e supérflua malícia. Tenhas mansidão, e agora aceites com doçura e espírito de bondade a palavra que do alto vem e que tu sabes que é verdadeira, porque o bem é preferível ao mal. A tua alma está cansada de tanto praticar o mal. A tua alma não pode mais praticar o mal. E chegou a hora de tu amoleceres o teu coração. Chegou a hora de tu te tornares manso e assim poderes receber em teu coração a palavra que do alto vem. Chegou a hora de tu aceitares receber o bem que é ensinado pela palavra de Deus. Chegou a hora de tu aceitares receber o bem que é ensinado pela palavra de Jesus, para que tu possas então te tornares aquilo para o qual tu fostes criado, que é te tornares bom, puro e santo. Agora, aquietes os teus pensamentos, acalmes o teu coração e te coloques no seio do teu Pai Celestial que te ama. Abandones o mal e passes a ser bom como Deus te criou no início. Não poderás gozar de maior felicidade na terra do que seres bom, como teu Pai Celestial te criou. Sejas perfeito, como é perfeito o teu Pai Celestial que te criou, conforme nos ensina Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus 5, no versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar um recadinho. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Assista todos os meus programas aqui da rádio em meu canal do YouTube chamado Nilson Brena. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 1, nos versículos 21 a 25. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. O evangelizador Tiago nos alerta com muita prudência e sabedoria que não devemos ser apenas ouvintes dos ensinamentos de Deus e de Jesus. Não devemos ser apenas ouvintes dos mandamentos de Deus e de Jesus, mas devemos sim colocar em prática os ensinamentos de Deus e de Jesus. Devemos sim colocar em prática nossa obediência aos mandamentos de Deus e de Jesus. Tiago compara aquele que apenas ouve a palavra de Deus e de Jesus com alguém que se olha no espelho e, dele afastando-se, logo se esquece do que viu. Nossas atividades cotidianas nos fazem ir esquecendo aquilo que apenas vimos e ouvimos e nada de especial fizemos para gravá-lo na memória.
Quem apenas ouve a palavra de Deus e de Jesus e não age praticando aquilo que ouviu, provavelmente se esquecerá da lição e do mandamento aprendido. E, mais grave ainda, mesmo que se memorizasse um determinado ensinamento ou mandamento, caso não se tivesse a boa vontade de colocar em prática o ensinamento ou o mandamento, de nada serviria ter ouvido a palavra de salvação, porque o indivíduo não permitiu que a palavra salvadora gerasse frutos a partir dele. Ou seja, o indivíduo não colocou em prática a palavra de salvação, e ela lhe foi apenas como um livro abandonado na estante. Veja novamente o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 1, no versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago alerta com muita prudência e sabedoria que aquele que praticar a palavra de Deus e de Jesus não será alguém que se esquecerá dos ensinamentos e mandamentos que recebeu de Deus e de Jesus, mas sim será bem-sucedido em produzir e colher os frutos oriundos da palavra que ouviu, de modo que conquistará assim a vida eterna benéfica no reino dos céus, porque se tornará perfeito. Tiago afirma com uma visão muito aguda que a palavra de Deus e a palavra de Jesus é uma lei perfeita da liberdade, ou seja, a palavra de Deus e a palavra de Jesus possibilita ao homem a libertação de sua escravidão ao pecado, de forma que aquele que der ouvidos à palavra de Deus e à palavra de Jesus e colocá-las em prática, liberta-se dos grilhões que o prendem aos pecados terrenos e assim conquista o direito de entrar no reino dos céus. Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 1, no versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Ser religioso é ter a convicção de que Deus existe, ter a convicção de que Deus a tudo criou e que Deus tem poder absoluto sobre tudo, de modo que tudo o que acontece ou deixa de acontecer somente se dá por ordem de Deus ou com a sua permissão. Ser religioso é ter reverência por Deus, ter um profundo respeito por Deus, ter humildade em relação a Deus, ter agradecimento a Deus, ter amor por Deus, o que pode ser manifestado por palavras e atos, como determinadas cerimônias e rituais em que se pratica culto a Deus. E a verdadeira prova de amor a Deus consiste em estudar e obedecer às suas leis justas e bondosas, pois de nada adianta adorar a Deus apenas de lábios, onde rituais de adoração se tornam vazios de motivação interior do indivíduo, mas é preciso amar a Deus de coração, e a prova deste amor verdadeiro por Deus consiste na livre disposição de estudar e obedecer os mandamentos de Deus. A prova do amor verdadeiro a Deus consiste em amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Ter religião é ter dentro de si a convicção de que se tem obrigação moral de adotar o comportamento moral justo. Ter religião é ter a convicção dentro de si de que se tem o dever sagrado de respeitar e amar o seu semelhante. Ocorre que, através da língua,
instrumento que nos permite pronunciar as palavras, o ser humano pode causar bem ou mal a seu próximo, de modo que se alguém acredita ser religioso, mas não se esforça em controlar as palavras que profere, esse alguém ainda não sabe o que é ser religioso, pois o indivíduo deve aguçar a sua visão e tomar consciência do poder das palavras. O indivíduo deve usar a sua inteligência e tomar consciência do poder das palavras. E o indivíduo que então compreende o poder das palavras passa a se esforçar em controlar as palavras que profere, passa a muito pensar antes de falar, passa a muito meditar antes de falar, passa a muito calcular antes de falar, para que suas palavras não produzam maus frutos e não prejudiquem o seu próximo e nem a ele mesmo, mas antes busca proferir palavras que produzem bons frutos, a fim de beneficiar o seu próximo e também a ele mesmo. Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 1, no versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. De nada adianta realizar rituais e cerimônias de adoração a Deus se não se amar o seu próximo com atitudes concretas, como a prática da caridade. De nada adianta dizer que se ama a Deus apenas com os lábios, se não se amar o seu próximo com atitudes concretas, como a prática da caridade. Tiago cita no versículo a prática de visitar e ajudar os órfãos e viúvas nos problemas que estes enfrentam. Naturalmente, Tiago cita a ajuda aos órfãos e viúvas como exemplos genéricos, a representar todos os pobres e necessitados que precisam de nossa ajuda. Assim, a verdadeira religião consiste em amar o nosso próximo não apenas de lábios, mas sim com ajuda concreta, como com a caridade que se faz a todos os pobres e necessitados. Assim, tu deves praticares a caridade. Também tu verás que ajudar o teu próximo não é fácil, sendo preciso usar a inteligência para prestar auxílio e socorro eficientes e, ao mesmo tempo, como diz o antigo ditado, não ser apenas um fornecedor do peixe, mas antes buscar ações que visem que aquele que é ajudado aprenda a pescar e, mais ainda, que ele seja capaz de tomar consciência de que Deus existe e que também ele deve passar a estudar e a obedecer às leis justas e bondosas de Deus. Infelizmente, muitas vezes há perigos em ajudar a determinados indivíduos que muito estão desligados de Deus. Há perigos em ajudar determinados indivíduos que, embora não aparentem, na verdade não gozam de um juízo perfeito, de modo que podem até mesmo, inesperadamente, agir contra a tua própria vida sem nenhum motivo, pois infelizmente não são raros os casos de morte de voluntários praticantes da caridade, de modo que, para prestares uma ajuda efetiva e onde tu mesmo não corras risco de vida, é recomendável que tu te juntes a grupos de ajuda e socorro aos pobres e necessitados que, agindo coletivamente e em grupo, e com técnicas e métodos de trabalho e ação consolidados, e com razoável segurança a todos que trabalham no grupo de ajuda,
conseguem prestar efetivo auxílio aos pobres e necessitados que precisam e dependem de sua ação de caridade. Fora da caridade não há religiosidade. Fora da caridade não há salvação. E Tiago também afirma que a verdadeira religião é não cometer pecados, manter-se imaculado. E para não pecar, é preciso que estudemos, para não pecar, é preciso que estudemos e obedeçamos às leis justas e bondosas de Deus que estão na Bíblia Sagrada. Para que não cometamos pecados, é preciso que estudemos e obedeçamos os ensinamentos de Jesus Cristo. Para não pecarmos, é preciso que sejamos copiadores e imitadores de Jesus Cristo. Para não pecarmos, é preciso que sigamos as pisadas de Jesus Cristo e os ensinamentos e os exemplos de vida de Jesus Cristo que devemos estudar estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Vou encerrar o programa te deixando 3 lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado. Você acabou de ouvir programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena. Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Sintonize 95,7 FM, 660 AM. Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida.